Olá pessoal, novamente estamos juntos com o curso de gestão de contratos, aula 8, controle dos níveis de serviço, SLA, o famoso SLA. Muita gente me pergunta, mas professor, o que é SLA? Para que existe? Qual é o objetivo dele? Como a gente usa, né? Veja, qualquer relação comercial que eu tenha com meu fornecedor ou cliente, eu preciso garantir o seguinte, que é, desde a primeira aula a gente tem falado, hein? Eu quero garantir o resultado das minhas contratações, ponto, tá? Bom, a gente verificou que olhando todo a vida do contrato, antes e depois da assinatura, os controles dessas atividades nos ajudam a isso, tá? E a gente falou que é importante a gente olhar depois da assinatura, esse momento, ele nos dá um potencial muito forte da gente ter um resultado melhor daquela contratação. Então é depois da assinatura que o meu foco é importante, tá? Ok. Quando eu olho depois da assinatura, uma das questões que me aparecem é como eu controlo quantidade e qualidade prometida naquela contratação. E aí eu não estou falando só de serviço, pessoal, apesar de que o SLA é visto muito em serviço, mas estou falando de qualquer entrega, de qualquer fornecimento, tá? Então o SLA, em inglês, Service Level Agreement, e em português, Acordo de Nível de Serviço, também chamado de ANS, ele nada mais é do que uma parte do contrato, que também pode ser considerado até um termo contratual, que muitas vezes ele é aditivado depois do contrato, né, ser assinado, mas ele é uma parte do contrato que visa identificar quais são as formas, ou quais são as informações, ou quais são os indicadores que eu vou utilizar para controlar e saber se aquelas entregas ou aqueles fornecimentos estão dentro ou fora da minha expectativa. Então o objetivo do SLA, em resumo, é ter uma forma estruturada de dizer se aquele fornecimento ou aquela aquisição está dentro da minha expectativa, que inclusive está de acordo com o que foi negociado, definido pagamentos ou recebimentos e sendo executado, tá certo? Então ele define quantidades e qualidades. A vantagem ou o ponto positivo é que ele dá mais estruturação para esse controle. Ele permite uma estruturação maior para esse controle. O desafio nosso é que ele demanda mais recurso, ele demanda mais atenção dos gestores. Dessa forma, pessoal, o SLA ele serve como fiel da balança. De um lado, nós temos as contratações, sejam de aquisições ou fornecimento. De outro lado, os requisitos dessa contratação. Requisitos esses da intensidade, do formato, do número de recursos, né? Então eu posso falar isso em flexibilidade, em disponibilidade, em aderência àqueles requisitos. Então, quanto mais eu peço, mais o custo daquela aquisição ou o preço daquele fornecimento vai subir. Isto que é importante. Então o SLA, ele pode fazer o balanço disso. Eu posso definir que a exigência é menor em função do tamanho do meu bolso. Esse equilíbrio é fundamental. Então olhem que importância tem o papel do SLA na dinâmica das minhas contratações, né? Por que precisamos melhorar os controles dos contratos de serviços? Quando eu falo de compor ou criar um SLA, eu posso dar exemplo de contratos de compras, né? Onde eu tenho a especificação, a descrição do que vai ser fornecido, então eu tenho um resumo daquela contratação, né? Isto eu vou construir, vou identificar, e aí eu vou ter que definir quais são
os indicadores, que são chamados de KPIs ou Key Performance Indicators, ou em português, indicadores chaves de performance, e as suas metas, ou seja, cada indicador, qual é o valor máximo ou intervalo que me atende. E fora daquele intervalo, não vai me entender. Então, definido isso, e vejam pessoal, vamos assumir, esta é a parte mais difícil do SLA. Definir indicadores e metas, tá? Definido isso, a gente vai exercitar no SLA a execução do contrato acompanhando periodicamente esse SLA do contrato, de tal sorte que, na medida em que eu verifique que o SLA está sendo cumprido, então eu estou dentro da minha necessidade, do meu desejo, e estou confortável. Quando eu vejo que um ou mais indicadores estão fora da demanda, aí eu vou ter o quê? O exercício de identificar um plano de ação que vai ser fornecido prioritariamente pelo fornecedor, e em cima desse plano de ação eu vou monitorar para que ele corrija isso. O meu objetivo é sempre manter um relacionamento estruturado com o meu fornecedor. Então aqui um caso importante, uma empresa de grande porte me procurou há cerca de um ano com uma situação onde ela tinha os gestores de contratos de facilities com desgaste grande com seus fornecedores mais antigos. E inclusive alguns fornecedores abrindo mão do fornecimento para essa empresa, no sentido de que esse desgaste estava tornando a relação pouco produtiva. Então, e pouco interessante do lado dessas empresas. Então, o que percebeu-se é que os gestores de contrato não tinham ferramenta adequada para acompanhar os desvios, acompanhar e verificar desvios daquelas contratações, promover essa visão de plano de ação, monitorar esses planos de ações, de tal sorte que isso poderia, inclusive, reverter em visões renovadas daquele relacionamento. Então, quando a gente fala de SLA, a gente vê que o SLA é um instrumento, inclusive, de estruturação da gestão de contratos e permite aos gestores de contratos sair de uma base simplesmente operacional para começar, inclusive, a avaliar taticamente algumas ações, algumas atividades que permitem uma melhoria da condução daqueles contratos, tá? Resumindo o conteúdo do SLA, ele permite você colocar um resumo do que é aquele serviço, do que é aquela contratação, alguns termos ou algumas questões como propriedade intelectual, como vai ser colocada, escalações, como vão ser feitas no caso de não cumprimento, e principalmente, o que é mais importante, são os indicadores, são os KPIs, os KPIs ou indicadores-chave, né? Como você os chamar. Mas o que é importante é que você deve ter para cada SLA no máximo de 3 a 4 indicadores, e cada indicador deve ser acompanhado da sua meta, ou do seu intervalo, segundo o qual, fora daquele intervalo, ele não vai atender. Aí o teu plano de ação, que vai indicar para cada não atendimento, qual a ação, inclusive com potencial de uso de bonificação caso ele supere aquela expectativa, o que é muito pouco usado no Brasil. No Brasil é muito mais as ações e eventualmente penalidades para o descumprimento. Se a gente olhar o nosso modelo de gestão de contratos, olha de novo a importância do modelo, eu posso verificar que o SLA, ele é construído, ele deve ser desenhado lá nos requisitos, lá no escopo. Então veja a importância, se eu definir já as minhas condições, o meu nível de serviço, os meus indicadores que vão ser importantes, tanto para o lado de fornecimento como também para o lado de compras, eu já identifico comercialmente qual vai ser todo a minha estrutura necessária para aquele atendimento, de tal sorte que a hora que vai para a execução,
o gestor de contratos já está adequadamente preparado, ou a gente espera que esteja, para, acompanhando aquele SLA na periodicidade que foi indicada, ele melhorar o controle daquele contrato. Aquele contrato está mais na mão dele. E quando ele interagir para correções eventuais com o fornecedor ou para o seu cliente, aquela interação ser uma interação estruturada. Então, na realidade, na gestão do SLA, eu tenho o quê? Eu tenho primeiro a questão de você ter os desvios ou a parte positiva. A parte positiva significa, olha, eu atendi ou superei, seja por cronograma, seja por orçamento, seja por qualidade, mas eu tive uma superação, tá? Se eu tenho uma superação, então eu não tenho que ter plano de ação, ou até eu posso pensar que se eu estou superando ou estou atingindo regularmente aqueles indicadores, talvez eu deva voltar a desafiar eles para buscar o quê? Para buscar que o meu prestador, com os desafios, possa estar sempre pensando em melhorar aquele fornecimento, ou eu melhorar o fornecimento para o meu cliente, tá? E, na realidade, se eu tenho um resultado negativo, eu tenho que ter um plano de ação. E um plano de ação que pode ser corretivo, pode ser, né, até proativamente realizado para evitar eventuais problemas nos indicadores que estão apresentando eventualmente uma tendência, apesar de não estarem apresentando um problema. Se a gente fosse falar agora de uma implantação do SLA, a gente deveria considerar duas coisas. Primeiro, eu tenho um contrato já ou é um contrato novo, uma contratação nova? Se é uma contratação nova, esse quadro que vocês estão vendo na tela pode ajudar bastante a entender as etapas. Eu vou identificar todos os aspectos da contratação, vou elaborar os indicadores, identificar os objetivos, metas daqueles indicadores, isso vai ser negociado e aí, por último, eu vou fazer a condução daquela contratação segundo aquele SLA e aqueles resultados de indicadores na periodicidade indicada. Ao passo que, se eu vou ter a implementação do SLA em contratos que já são ativos, ou seja, contratos que não são a primeira vez que estão ocorrendo, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar para o meu gestor, voltar para quem é o dono do orçamento e conversar com ele sobre dois assuntos. Primeiro, se não está atendendo, o porquê, qual é o gap e qual é o nível de SLA que vocês precisam mudar, alterar ou identificar para que aquilo atinja. Isso é o primeiro ponto. Ficando claro isso, o segundo ponto é, nós temos orçamento para isso, porque certamente a hora que você voltar para o teu fornecedor, ou você fornecendo para o teu cliente, você atender a demanda do teu cliente, você naturalmente, por aquele reforço a mais, ou aquele nível de serviço a mais, pode implicar em adicionais de demanda de orçamento, né? No caso de contrato de compra. Então, feito isso, adequou isso, aí os outros dois passos, como no quadro que está na tua tela, podem ver, né? Então, contratos ativos, você tem esses outros dois passos, que é aí adequar os indicadores, verificar os gaps em relação a esses indicadores, preparar toda essa estrutura para que você possa partir para a monitoração, aí que é a monitoração como do outro que você vai fazer. Então essas são duas situações importantes que você tem para contratos novos e para contratos ativos. Dessa forma, pessoal, a gente pode concluir esse tema SLA chegando à seguinte situação.
O SLA é uma ferramenta adequada e que permite a estruturação da informação para que a gente controle os contratos após a assinatura, tá? Como ela requer recursos e tempo dos nossos gestores e nossos também, ela deve ser aplicada em contratos onde a criticidade justifica. Eu não vou aplicar SLA em todos os contratos, tá? E eu posso aplicar SLA em contratos de compras ou vendas de materiais, produtos, equipamentos ou serviços, tá? Um desafio para os gestores de contratos é definir os KPIs, os indicadores dos SLAs. Esse é um ponto muito importante e também os papéis e responsabilidades desses gestores que vão estar responsáveis pelo controle desses SLAs e, portanto, desses indicadores, tá bom? Ok, então resumindo isso, muito obrigado pela atenção de vocês, um dia excelente, bom descanso e nos vemos na próxima aula. O que achou dessa aula? Vamos fazer um exercício agora para fixar o aprendizado.